Bom dia, professores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo por aqui? Mais um dia aqui de Sala Mais, chegando quase o fim desse evento tão grandioso, né? Ontem a gente teve o simpósio, quem participou, né? Foi muito sensacional, tivemos ali até um pouquinho, né, do Delírios e Colírios, né? Um podcast ali, foi muito incrível, né? Hoje a gente veio aqui também para falar também, né, desse novo marco regulatório, esses novos atores pedagógicos, né? Tem então bastante coisa para falar nessa manhã, né? Então, espero que vocês aproveitem, curtam cada momentinho aqui. Vou convidar o nosso palestrante, hoje vai ser o Caio. Caio, seja bem-vindo, né? Sente-se Obrigado, obrigado. abraçado por todos aqui do Sala Mais, está um ótimo evento. Estarei por aqui o tempo todo, qualquer coisa que precisar, conte comigo. Perfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa oficina. Hoje a gente vai falar desse tema tão importante, né, que é o marco regulatório, e pensar também os novos atores e as demais coisas que vão desenrolar a partir desse marco regulatório, né? E eu preparei um material. Posso compartilhar, Luiz? Pode, Deve? né? Então tá bom. Então vou compartilhar aqui com vocês para orientar a nossa discussão. E aí fiquem à vontade para colocar suas percepções no chat para a gente poder conversar a respeito, tá? Toda a impressão que vocês quiserem. A gente vai ter um tempo para questões, Luiz. Eu não lembro. Eu fiz uma sessão dessa na semana passada, mas eu não lembro da organização. A gente deixa um tempo para questões ou eu posso fazer algo dialogado com eles também? Pode fazer dialogado, e aí, se precisar, quem quiser compartilhar com você, quiser falar, vai levantando a mão, que eu vou liberando o microfone. Ah, perfeito. Então tá bom. Então é isso, recado tá dado, gente. Vocês podem dialogar comigo, tá? Não irei perder o fio da meada, porque tá tudo preparado aqui. A gente tem um roteiro para essa discussão. Então, quem quiser falar, só levantar a mão, aí a gente habilita o microfone. Se não, posta no chat, que eu vou estar de olho no chat aqui. Eu consigo, conversar com vocês por esse meio também, tá? Bom, então eu sou o Caio Augusto Carvalho Alves, tenho pouco tempo de ânima, mas eu fui incumbido de trabalhar com a formação dos novos atores para o marco regulatório, então a gente teve que se adaptar a essa nova legislação, teve que pensar algumas questões nesse sentido, tomar algumas decisões com base nisso, e hoje a gente vai conversar primeiro, né? A gente vai passar por essa transição. O que é esse marco regulatório? A gente vai entender melhor essa legislação. Depois a gente vai entender o que a Anima fez, né, a partir dessa legislação, principalmente voltando-se para a questão do semipresencial, que é a grande novidade que o marco regulatório traz. E aí depois a gente entende como será a rotina do aluno. A gente vai fazer uma jornada do aluno aqui. A gente vai usar um recurso que é o storytelling, né, uma narrativa, para poder entender melhor como que esse marco regulatório se concretiza na vida do aluno e na vida dos professores agora regentes, que serão, e os mediadores pedagógicos, que são esse novo ator aí que vai estar muito próximo ao aluno, tá? Então esse é o percurso que a gente pretende fazer. Fiquem bem à vontade. A ideia é tentar ser mais simples possível. É uma discussão super complexa, né, gente? Então, aquele desafio que o professor tem de tornar as coisas complexas muito simples, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer tão bem. Mas o objetivo é esse, tá? E quando chegar no concreto, a minha expectativa é que vocês consigam compreender bem como isso vai impactar a nossa vida e principalmente a rotina da IES, né? Bom, por que falar do marco regulatório? Então, como eu disse, a gente tem aqui nesse novo dispositivo, que tem muita coisa inédita, um impacto muito grande no ensino superior. Não só no ensino superior, que a gente percebe, a EAD, né? Porque tem muita gente que pensa, o novo marco regulatório para a educação à distância, né? Então ele é específico, não necessariamente, porque a gente viveu um momento na educação, no ensino superior brasileiro, que todos os cursos tinham uma carga horária assíncrona, poderiam ofertar essa carga horária assíncrona. Mesmo os cursos presenciais, eles poderiam ter 40% dessa carga horária sendo ofertada à distância também. E o que é essa carga horária assíncrona, né? Só para a gente retomar, é aquela que o aluno tem liberdade para escolher quando e onde estudar, ele tem flexibilidade de tempo e de espaço de aprendizagem, né? Então, isso a gente chama de carga horária assíncrona. O aluno ele pode fazer offline, inclusive, né? Ele não precisa estar logado a um computador para poder estudar, aprender e trabalhar algumas habilidades e competências, tá?
Agora veio o marco regulatório que tentou observar o que estava sendo feito, tinha muita coisa sendo feita diferente. Era preciso analisar melhor toda essa gama, todas essas possibilidades que estavam acontecendo e organizar regulando, né? A regulação ela é necessária quando a gente começa a perceber que tem uma diversidade de coisas sendo feitas e algumas dessas coisas que estão sendo feitas estão fugindo do bom senso. Então aí que vem, entra a regulação. Eu vou mostrar para vocês o contexto em que a gente se localizava, mas o marco regulatório ele tem um porquê, né? Ele surge por por questões, né, que a gente percebeu aí no nosso cotidiano, né, principalmente no do ensino superior. O marco regulatório ele tem um porquê de estar aí, ele impacta muito a nossa vida. Se a gente estiver nas. Opa, só um minutinho aqui. Aí, uma ligação aqui atravessando. Então, ele impacta nossas vidas, ele tá presente para quem está dentro do ensino superior, seja você professor, seja você dentro de um outro quadro administrativo do ensino superior, todo mundo tem que estar entendendo, pelo menos, o que está acontecendo. Gente, só um minutinho que tem minha diretora tá perguntando aqui, acho que ela não entendeu o que eu tô. Só um minutinho, peraí. Aí, se você estiver falando com a gente, seu microfone está desligado, tá? Puxa, tô falando um montão aqui já. Desculpa, viu, gente? Estava já apresentando aqui bastante coisa. Bom, então, importante falar do marco regulatório, porque ele impacta diretamente a nossa vida dentro do ensino superior, mas nós tínhamos uma situação pré-marco que explica muito por que que foi necessária essa regulamentação, de onde ela surgiu, né? Tudo tem um fundo, né? Tudo tem um chão, a gente precisa entender de onde surgiu, de onde se alicerçou essa regulamentação. Então, percebemos em 2017 2018 uma expansão de polos, né? O credenciamento do polo ele ficou mais facilitado e com isso a gente percebeu vários polos sendo abertos aí Brasil afora. Isso é muito importante para a educação à distância, porque a gente percebe que a possibilidade de capilarização, né, de alcance nas áreas mais remotas, ela fica mais facilitada com o credenciamento acelerado dos polos. Então, a gente percebeu um boom dos alunos ingressando na educação à distância. Rapidinho, né, dentro da análise dos dados que a gente percebeu do censo, do ensino superior, você percebeu que houve um maior número de matrículas em alunos ingressando na educação à distância do que ingressando no ensino presencial. A gente percebeu aquele X no gráfico, né? Educação à distância que sempre esteve abaixo, subiu. A gente percebeu que agora os alunos ingressavam muito mais na educação à distância, ao passo que no ensino presencial aconteceu o contrário. A gente percebeu uma diminuição no gráfico, né? Então, uma expansão acelerada na educação à distância, sendo que essa modalidade ainda não estava tão bem regulamentada, principalmente na sua metodologia. E aí surge a necessidade da qualidade, da verificação da qualidade. Será que essa oferta agora que cresceu muito, que exponencialmente, inclusive, ela está sendo verificada na sua qualidade? Não, porque a gente não tinha, como você não regulamenta bem uma situação, você não tem como fiscalizá-la também, de modo a contento, né? De modo a perceber que realmente nós temos critérios é, importantes de qualidade, a gente consegue verificar esses indicadores e a partir disso a gente verifica se realmente a qualidade está alcançando uma excelência ou não, né? Como isso não tinha bem definido, bem regulamentado, ficou muito solto. Essa fiscalização ficou solta e ela ficou algumas
algumas abominações, vamos dizer assim, começaram a passar, como instituições que ofertavam educação à distância, que tinham uma qualidade muito ruim, mas eram reconhecidas com nota máxima pelo Ministério da Educação. Isso foi muito comum. A gente percebeu isso. Os instrumentos possibilitavam isso porque eles não estavam tão bem definidos e bem organizados. A maior responsabilização também foi algo que começou a surgir. Quem é responsável por isso? Quem que verifica os polos? Se não há um plano do INEP de analisar os polos, por que que eles podem ser ofertados assim e crescerem tanto, né? E começarem a aparecer em todos os cantos do Brasil? Então, a responsabilização começou a ser uma questão a ser levantada, tá? Então, tem muitos mais elementos que eu poderia destacar aqui, mas na justificativa do marco regulatório, principalmente quando a gente via o ministro Camilo Santana, né, vindo nas coletivas, explicando o porquê daquilo, ele sempre destacava esses 3 pontos, eram os 3 principais pontos que a gente tinha para entender porquê do marco e porquê dessas mudanças todas. Então, traçando aqui rapidamente uma comparação, no modelo anterior, e aí aqui vem o ponto mais importante da discussão, né? No modelo anterior, a gente tinha uma centralidade no conteúdo. O conteúdo digital era o mais importante. Era o que tinha o maior foco, era onde as instituições de ensino superior concentravam maior esforço, né, dedicavam maior atenção. Então, um bom curso era um curso que tinha um bom conteúdo. Né? Então, se aquela instituição conseguir oferecer para os seus alunos um bom conteúdo, uma boa biblioteca virtual, os professores conseguiam organizar aquele conteúdo de uma certa forma, fazer a curadoria deles. Então, isso já bastava, a gente tinha uma centralidade no conteúdo e a coisa acontecia mais de acordo com os planejamentos todos e com que a regulação pedia também. O instrumento de avaliação do MEC ele tinha uma centralidade nesse conteúdo. A metodologia, a forma como esse conteúdo chegaria ao aluno, né, que é o como, aquela perguntinha das pesquisas, né, como fazer isso, né? Centralidade não estava nesse processo, estava na oferta do conteúdo. Então havia um preciosismo maior sobre o conteúdo. Hoje não, o Marco ele veio com a ideia da mediação. A gente percebe que a centralidade agora está na presença pedagógica. Ele começou a mostrar que estar presente na sala de aula, né, levar os seus alunos à sala de aula é também um sinônimo de qualidade. Isso é um ponto de crítica muito grande, né, dessa discussão do marco regulatório. Tem muita gente que discorda disso, né, com bons argumentos, inclusive, mas para ele a presença é algo muito importante que precisa ser conservada e precisa ser promovida para que a gente tenha um ensino superior de qualidade. É preciso ter alguma carga horária presencial. Esse foi um ponto de destaque do marco regulatório. Outro ponto foi a mediação. A mediação precisa ser intencional, precisa ser bem clara, estar bem estabelecida e bem desenhada e bem explícita dentro dos planos de curso, quanto também nas propostas dos PDIs, né, das instituições, e está tudo muito claro quando elas irão acontecer, como elas irão acontecer, porque a mediação é muito mais importante que o conteúdo agora, né? A gente deixa o conteúdo mais de lado e coloca a mediação como um ponto mais importante. Essa regulamentação que fez isso. Encontros presenciais no modelo anterior, eles praticamente não existiam. Quando existiam de forma pontual, muito mais voltado às questões das avaliações, e agora não, né? Eles têm um peso maior, eles precisam estar integrados com toda a metodologia que foi pensada para os cursos e também toda a perspectiva de missão educacional que aquela instituição deve ter, deve promover. Precisa ter uma identidade pedagógica voltada aos encontros e à presencialidade e à mediação também. A mediação pedagógica não era regulamentada, ela praticamente não era mencionada em dispositivos anteriores, e o novo marco, se vocês fizerem uma busca rápida, pega o texto do novo marco e procura quantas vezes a palavra mediação ou mediador é mencionada. São muitas vezes, né? São muitas menções. Porque esse é um ponto importante. Tem que estar lá, é uma bandeira, né, que essa nova regulamentação traz para a gente. Então, não dá para você agora ter um curso sem uma mediação intencional e bem prevista e bem programada para acontecer. Tá? Então, sem mediação, a gente não tem ensino superior de qualidade segundo o marco regulatório. Isso tem que estar muito bem claro, muito bem previsto. Tá? Então, dentro dessa linha, a gente já percebe que os cursos presenciais, que já têm uma ideia de mediação, que já praticam isso, embora muitos não tenham formalizado como isso acontece, esse é um ponto importante, né? Então, mesmo os cursos presenciais, que tinham centralidade em conteúdo, que
faziam questão de mostrar para as comissões avaliadoras do MEC que o seu conteúdo era de boa qualidade, que eles tiravam ali os planos de ensino, mostravam isso, deixavam isso mais explícito. Agora eles vão ter que mostrar como a mediação acontece também, né? Muitos já faziam, mas não deixavam isso formalizado tanto no plano do curso quanto em outros documentos, nas evidências, né, que o Ministério da Educação sempre exige aí nas avaliações de curso. Então agora vai precisar fazer. Agora vai precisar deixar isso muito claro, como isso acontece, como isso funciona, porque esse é um ponto de muito relevo, né? Muito destacado aqui dentro dessa regulamentação. Então tem que estar tudo previsto em PPC, a mediação, os encontros presenciais e síncronos, que são os dois principais instrumentos que mostram, explicitam para a gente como a mediação vai acontecer, eles precisam estar previstos em PPC, né, no plano dos cursos, precisam estar articulados com competências, né? Isso é um ponto importante também que eu vou destacar para vocês como isso pode ser feito. Tem que estar integrado à avaliação. A avaliação não pode ser só o final do processo, tem que ser processual e estar acompanhando esses encontros, estar presente nesses encontros em vários momentos. E a mediação precisa ser ativa. Os alunos precisam produzir conhecimento, construir seu próprio conhecimento. Eles não podem estar apartados do processo. Então, esses encontros presenciais e síncronos, eles precisam envolver metodologias e métodos e técnicas que tragam o aluno para a construção do conhecimento. Os alunos não podem estar apenas apartados disso tudo, né? O polo, então, agora, como vocês perceberam, polo que era só algo, algo administrativo de apoio, né? Só um suporte para o aluno. Polo agora tem um papel muito importante dentro desse esquema todo, porque ele vai receber os alunos para esses encontros. Ele tem que ter uma infraestrutura mínima para que esse encontro presencial possa acontecer no polo. Se esse polo não tiver essa infraestrutura mínima, ele não pode ser considerado um elemento dentro dessa dinâmica toda de mediação que a gente está indicando, está trazendo para vocês. Ele tem que ter um aspecto formativo, e é aqui que a gente percebe, né, na Ânima, quando eu entrei aqui, faz pouco tempo, inclusive, eu achei muito interessante o fato de todos os funcionários aqui, os colaboradores, sejam eles administrativos ou ligados à educação, todo mundo é chamado de educador. E eu venho da educação básica, e isso era uma brinca que a gente tinha na educação básica, que a gente considerava que todo mundo que trabalhava na educação básica, desde a da pessoa que fica na porta, na portaria lá, até a pessoa que serve a merenda, então que trabalha nos serviços gerais, todo mundo tinha um papel educacional muito importante, porque o exemplo educava, né? A forma como você fala com as pessoas, você trata as pessoas também educa, a forma como você se relaciona com a escola, como você entende seu papel ali na escola também educa, tudo educa, né? Então, todo mundo que trabalha em uma escola é um educador, não pode não ser considerado educador, porque a gente está formando as crianças e formando as pessoas ali dentro o tempo todo, seja com qualquer gesto pequeno, né? A gente vai formando. E na Anima, a Anima tem isso muito claro. Quando ela chama todos os seus colaboradores de educadores, é isso que ela está querendo indicar para a gente, né? Todo mundo aqui tem um papel importante para educação, todo mundo está remando para o mesmo rumo aqui nesse grande barco que a gente está. E não dá para ser diferente. E o polo também não seria diferente. O polo não entraria com um outro papel que não seja o de educador também. O polo tem que ser esse educador, esse agente educacional para colaborar para esse processo todo. Antigamente o polo não, ele só recebia o aluno em algum momento, né, para tirar alguma dúvida, ele captava alunos, né, ele tinha um papel de captação muito importante aqui, mas agora não basta só fazer a captação e acolher o aluno em alguns momentos. Ele precisa estar presente sempre, né? Ele precisa acolher o aluno durante os encontros presenciais, ele precisa fornecer um espaço adequado, ele precisa perceber se o aluno não está num dia bom e fazer alguma coisa e comunicar alguém, ele precisa fazer alguma ação educacional mesmo, né? De fato. Tá, então, muda bastante o papel do polo nesse sentido, a gente tem uma outra abordagem, e isso é muito bom, é muito significativo. Então, a gente tem aqui os novos atores e as redefinições de papel. É, dentro dessas redefinições, tem algumas coisas inéditas aqui, né? Professor, a gente sempre conheceu dentro do ensino superior, a gente conhece muito bem a função dele, mas o professor regente, que é apresentado no novo marco regulatório, ele tem funções um pouco diferentes, né? Um pouco mais voltadas à gestão da unidade curricular. Então, se o professor antes era responsável por planejar a mediária do começo ao fim, ele tinha que tocar todo o componente curricular, né, e a unidade curricular. Agora, ele não precisa necessariamente estar presente na mediação e na aplicação da avaliação, mas ele precisa estar muito presente no planejamento dessas ações, ele precisa participar dos alinhamentos dessa mediação,
também dos alinhamentos voltados à avaliação, ele precisa estar entendendo todo o processo, como ele acontece, participando ativamente e também validando todos os instrumentos que fazem parte desse processo, tá? O professor regente, ele é uma figura muito especial nesse sentido, porque além de fazer a gestão da UC, né, de olha, o que minha UC precisa para acontecer, para que os alunos. E UC, quando eu digo, gente, é a unidade curricular. A gente já usava esse termo, mas agora o MEC coloca isso como algo que precisa ser pensado e utilizado. Por que isso também? Eu acho que vale a pena puxar um gancho para discutir por que o C, né? Antigamente a gente usava os termos disciplina e grade curricular, né? Quem não lembra dessa época, né? Então você ia para o ensino superior, você tinha disciplinas a cursar e você tinha essas disciplinas todas organizadas dentro de uma grade. Percebam que essas palavras todas, elas remetem a um ensino muito tradicional, um ensino disciplinar, onde todos os componentes, os campos do conhecimento são apartados uns dos outros, são isolados, né? A gente não consegue ver conexão clara entre uma matéria que você vai estudar e outra, né? São disciplinas. É preciso que você tenha disciplina para você poder acessar todos os conhecimentos que estão previstos ali naquele campo. Então, a palavra disciplina diz muito para a gente, ela é muito forte nesse sentido. E a grade curricular também, que é uma expressão de fechado, né? De trancado. Dificilmente você tinha flexibilidade dentro dessa estrutura curricular, você conseguia cursar uma disciplina, depois cursar outra, né? Não era tão fácil assim. Por isso que agora a gente muda os termos para, ao invés de disciplina, unidade curricular, e agora, ao invés de grade curricular, a gente muda para matriz curricular, tá? Então, são outras possibilidades. Esses termos não são ao acaso, ao léu, não foram escolhidos. Eles têm um propósito para serem utilizados, né? Então, unidade curricular é muito mais flexível, engloba muito mais campos do conhecimento, muito mais ciências, né? Assim como matriz curricular, que é muito mais flexível nesse sentido. A Fabiana está perguntando aqui, o professor Regente é quem dá as aulas, explica os conteúdos também? Não, a gente não tem nesse modelo aqui, pri- pri- principalmente nesse começo, tá, Fabiana? Nesse primeiro semestre em que a gente vai fazer as ofertas dos cursos semipresenciais, eu vou explicar depois. O semipresencial é algo muito novo também no marco regulatório, isso nunca foi definido por legislação, né? Eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas a gente não tem mais aula. A ideia, né, pelo menos nesse primeiro momento, né, a gente vai ter encontros agora. Aula é um conceito que diz muito respeito ao professor, né? A aula, para acontecer, ela precisa ter um plano de aula, ela precisa ter um plano de mediação que vá ou conduzir aquele encontro, né? E aí, ao final, ela tem que ter um plano de avaliação também para que ela aconteça. Tem que ter um mínimo de avaliação em um momento da aula. Então, aula a gente não vai ter mais, a gente vai ter um encontro presencial e um encontro síncrono. E o encontro, ele não necessariamente precisa ser conduzido por professores, ele pode ser conduzido por um mediador pedagógico, tá? A aula não, a aula só o professor pode conduzir. A aula está muito ligada à categoria profissional docente, né? E é algo próprio do professor. Então, o mediador, ele não é um professor. Muito boa a sua pergunta, porque já está bem no contexto que a gente está destacando aqui. O mediador não pode ser chamado de professor, porque ele não é de fato um professor, ele não controla, ele não aplica o processo de aprendizagem do começo ao fim, do planejamento à avaliação. Ele não controla todo esse processo. Ele planeja, ele organiza a mediação e ele pensa a avaliação, planeja a avaliação também, mas ele não aplica nada disso, né? Porque vai ter o mediador pedagógico fazendo essas aplicações, tá? Então, o encontro não pode ser chamado de aula, assim como o mediador pedagógico não pode ser chamado de professor. São categorias diferentes, tá? Que o próprio marco regulatório criou para a gente, tá bom? Janaína está perguntando aqui, essa avaliação feita pelos mediadores será corrigida por quem? Pelos próprios mediadores. Na verdade, os mediadores eles não fazem avaliação, tá, Janaína? Muito boa sua pergunta também, que tem detalhes aí que a gente pode pegar como gancho. Na verdade, eles não vão fazer a avaliação. Eles vão aplicar apenas, né? Essa avaliação vai ser feita pela Anima, né? Junto com o professor regente. O professor regente, nesse momento, ele não vai conseguir produzir todos os instrumentos, né? Posteriormente, ele pode criar algumas outras questões. Mas o mediador ele vai apenas pegar os instrumentos que já foram validados por esse professor regente e vai aplicar, né? Então, o professor perdeu a função, olha a conclusão que a Fabiana está chegando, né? Pergunta meio que conclusiva já. Não, ele não perdeu a função. Ele está na função agora de organização da UC. A gente tem que entender, por exemplo, que a UC ela pode ter vários mediadores juntos, ali, trabalhando em conjunto.
Então, um professor regente, por exemplo, pode ter 5 mediadores pedagógicos atuando, fazendo os encontros referentes àquela UC, porque a gente tem limites agora por alunos por encontros, né? Não dá para ter 300 alunos por encontro, né? O máximo que a gente tem agora são 70 alunos. Então, é possível que uma UC que tenha muitos alunos, a gente tenha que dividir essas turmas, né? E aí fazer vários mediadores atuarem junto com o professor regente. Então, esse professor regente ele vai fazer reuniões semanais com seus mediadores, ele vai explicar o propósito da UC, ele vai falar, olha, gente, a gente vai ter, nessa semana a gente vai ter tais encontros. Esses encontros têm tais roteiros. Eu vou apresentar para vocês todos esses instrumentos depois, são os instrumentos que organizam esses encontros, né? E a partir desses roteiros, vocês vão estudar, ó, tenham atenção aqui, percebam aqui como isso vai acontecer. Então, a partir disso, ele vai alinhando esse trabalho com os mediadores e os mediadores vão tocar os encontros, né? Eles vão conduzir esses encontros a partir de um roteiro e do alinhamento com o professor regente. Então, o professor regente ele não tem uma função perdida ou uma função diminuída. Na verdade, ele é muito importante, porque a gente tem que entender que o mediador ele talvez não tenha tanta experiência naquela OC como os professores têm. Os professores já passaram, além da sua formação, que é muito mais longa, eles já têm experiência no ensino superior, já ministraram aquelas UCs em outras situações, então ele vai ter mil possibilidades de alinhar esses trabalhos com os mediadores e assim dar o suporte necessário para que o mediador consiga conduzir por meio de um roteiro aquele encontro presencial ou síncrono mediado, que eu vou falar depois da diferença de cada um deles, né? A Kelly está perguntando aqui, ó, no caso dos encontros práticos, eles serão conduzidos a partir de um roteiro, será disponibilizado por um aluno? Alguns encontros e a gente tem isso previsto, né? Os encontros presenciais podem ter alguma prática, né? Pode ter alguma prática envolvida. Nesse primeiro momento, gente, a gente está experimentando esse modelo nesse primeiro semestre. A gente vai analisar, vai perceber que alguns pontos precisam ser azeitados, né? Precisam ser discutidos melhor. Mas nesse primeiro momento, a gente não vai colocar um caráter prático muito forte. Primeiro, porque os alunos são ingressantes, eles estão chegando nos cursos agora. As UCs que eles vão cursar são UCs muito comuns, muito elementares, que fazem parte daquela matriz, da matriz radial dos cursos. Está bem no campo do círculo com menos complexidade, né? Coisa muito mais simples por enquanto. Então, a gente não vai ter tanta atividade prática nesse primeiro momento. Os encontros presenciais eles serão conduzidos pelos mediadores, vai ter um roteiro, quando tiver atividade prática vai estar bem claro isso, vai estar muito bem alinhado isso com o professor regente também, o mediador vai conseguir tocar essa atividade prática com os alunos, né? Mas essas atividades práticas, retomando aqui, elas não serão ofertadas em demasia, não vai ter muita atividade prática nesse primeiro semestre. A gente vai fazer isso de forma mais cadenciada nos próximos semestres, inclusive quando a gente vai experimentando isso, vai vendo se vai dando certo ou não, né? Essa limitação dos alunos já vai valer nesse semestre? Sim, vai valer por todo o semestre, porque é algo que vem da regulação, tá, Renato? Vem do marco regulatório, isso está estipulado lá, esse limite de 70 alunos, por isso que a gente já tem que cumprir, né? E o número de encontros das UCs assíncronas serão quantos, né? Toda UC vai ter uma carga horária presencial, síncrona mediada e assíncrona, tá? Eu vou explicar para vocês depois, quando a gente chegar no storytelling, e aí vai ficar muito claro, bem didático, porque a gente vai ver a vida do aluno, como a vida do aluno vai acontecer, tá? Então eu vou mostrar para vocês isso com mais clareza quando a gente começar a narrativa. Eu vi que a Kelly levantou a mão. Kelly, se quiser falar, fica à vontade, viu? Bom dia, Caio. Ó, eu agradeço por esse encontro. Bom dia. Eu sou coordenadora acadêmica aqui da Anhembi de Piracicaba e a gente está com muitas dúvidas em relação a isso ainda. Ainda voltando no tópico dos encontros práticos, né, que você agora eu entendi que não são aulas, que eles são encontros. Eu tenho turmas, por exemplo, cursos que estão em junção nas UCs ingressantes, né? Porque a maioria dos meus cursos são da saúde. Então, vamos dar o exemplo de biosistemas do corpo humano, ou de processos biológicos, ou de mecanismos de agressão e defesa, que são UCs de primeiro semestre ingressantes. Eu tenho uma, por exemplo, que eu tenho quebra de turma, e que ela tem encontro prático toda semana, porque ela tem uma aula teórica e duas práticas, e a quebra da prática por causa do volume de aluno, uma vez que são junção de quatro cursos, eu dei uma olhada lá no número de alunos previsto, está em torno de 70 alunos.
né? Como a capacidade do nosso laboratório é de 50, então a gente já tem que ter quebra de turma. E está prevista essa aula, esse encontro prático semanal, né? Então, e aí com quebra de professores. O primeiro horário é teórica para a turma toda, em sala, e depois já está alocado em laboratório. E assim, isso já começa semana que vem. Uhum. Então, a gente tem uma dessas UCs alocadas na sexta-feira de manhã. E aí, assim, nós não temos ainda esse mediador contratado, e eu não sei, assim, o que fazer quando os alunos chegarem. E esses alunos chegarem, eles estão alocados no laboratório, porque a gente tem uma questão de ensalamento limitado. Então, quando ela é prática, a orientação do time de ensalamento é que ele seja ensalado já no laboratório. Então, esses alunos, eles não vão estar na sala de aula, eles já vão estar no laboratório. E aí, assim, como que a gente orienta, uma vez que a gente está contratando esse ator, né? Ele nem é da instituição, ele não tem, a gente não tem professor, professor não tem ninguém no administrativo disponível, então a gente está tendo que ter uma contratação nova, duas contratações para fazer esses blocos, e aí eu não sei como que eu apoio essa pessoa. E se Uhum. esses alunos, eles têm esse entendimento de que serão encontros e que eles serão protagonistas, né? Porque eles se reportam a gente ainda como professor, professor, o que eu faço? Então, não está claro para mim como vão ser conduzidos esses encontros. Você pode explicar um pouquinho melhor, por favor? Perfeito, Kelly. Obrigado pela pergunta, viu? Eu fiz várias formações com coordenadores de curso, com pró-reitores também das marcas aí, né? E essa pergunta da OC de Biosistemas do Corpo Humano, ela apareceu muito, né? Então, olha, nós temos essa OC, ela é ofertada para os ingressantes já têm práticas laboratoriais previstas, né, relacionadas a essa OC, e a gente considerava antigamente isso como uma aula prática, né? E Uhum, agora a gente não, como a gente vai considerar essa atividade, né? Então, qual foi a resposta que o pessoal da modelagem, que é responsável pela área da saúde, trouxe para a gente? Nós teremos encontros presenciais, né, alguns em laboratório, certo? Esses professores regentes que estão alocados nessas UCs, que são da área da saúde, eles já têm alguma experiência com esses encontros, já têm uma experiência com essas UCs, inclusive, né? Já lecionaram com elas. Eles vão receber esses mediadores pedagógicos, inclusive, que é só para uma informação para tentar te acalmar um pouco. A gente vem fazendo a formação com esses mediadores agora nessa semana. Então, desde segunda-feira, a gente está acolhendo esses mediadores, fazendo uma formação, explicando isso que eu estou falando para vocês aqui, estou explicando para eles também, né? Qual o papel dele, como ele tem que se relacionar com o professor regente. Existem professores regentes conosco também nessas formações que eles precisam entender como que eu vou trabalhar com esse mediador, como que vai ser isso. Então a gente vem fazendo isso, a gente vai acabar isso sexta-feira, mas na semana que vem, porque a gente entende que o processo de contratação dos mediadores atrasou, a gente vai continuar o processo de formação na semana que vem, que é a semana de acolhimento. A gente percebe que na semana de acolhimento é mais para explicar o plano de ensino para o aluno, ele vai conhecer o ser, ele vai entender como essas coisas funcionam. Não necessariamente ele já vai ter uma aula prática na semana que vem, né? Ele pode até visitar um laboratório, mas ele não vai ter aulas assim, que é uma semana voltada ao acolhimento, né? Eu vou até mostrar para vocês depois o cronograma que a gente tem das 20 semanas semestrais, para que isso fique já mais claro. Então, nessas próximas, a gente está no meio da semana agora, a gente vai ter mais uma semana de acolhimento, então a gente vai trabalhar a formação dos mediadores, vai trabalhar a formação dos professores regentes também, para que eles entendam o básico de como se organizar de um roteiro, e a gente vai apresentar para esses mediadores o roteiro voltado às situações práticas, o roteiro presencial que tem as situações práticas, como eles podem se organizar. O professor regente vai estar com a gente também nesse processo de apresentação. Então, eles vão ver o que é uma atividade prática prevista dentro de um encontro presencial, como a gente se organiza para aquilo, quais recursos que a gente tem que verificar, qual o suporte do professor regente esse mediador vai precisar ter para ele fazer uma boa condução. Mas, a priori, nesse primeiro momento, toda atividade prática que surgir nesse primeiro semestre vai ser relacionado a encontros presenciais, tá? Encontros presenciais. Algumas atividades síncronas mediadas, a gente vai poder fazer também com o apoio do Algetec. Não sei se vocês já conhecem o Algetec, que tem muitas simulações, é como se fosse um laboratório sim. de simulações digitais, né? Então, o Uhum, encontro síncrono mediado ele vai possibilitar esse trabalho também, caso o roteiro
preveja isso, né? Faça uma previsão desse uso desse laboratório de simulações, então o mediador vai poder fazer esse uso também. Aí a gente está instruindo, né, professores, agentes e mediadores a conhecerem o OGTEC, a gente vai dar formações sobre isso também. Ô, Mas Caio, nesse primeiro momento, desculpa, só claro, interromper claro. uma coisa assim, ó. Eu tô assim, muito, muito, muito preocupada, porque veja, eu entendo que isso está acontecendo. No Sisclass, eu vi a indicação de regente para essas UCs. Eu tenho essas 3 UCs rodando, com turmas grandes, manhã e noite. E aí, assim, alguns deles estão com indicação de regente. Esse regente não fez nenhum contato com a unidade, e os mediadores pedagógicos, nós criamos um perfil fake para a contratação. Então, eu não sei Isso. qual é o status dessa contratação. Aí, na quarta-feira, eu já tenho encontro presencial de algumas unidades curriculares. Quem é que vai estar com esse aluno para fazer essa boa-vinda, essa acolhida? Porque a gente está falando de daqui uma semana. Uhum, Então, assim, eu não estou enxergando quem é que vai estar lá. Eu confesso para você que eu estou tentando fazer um plano B. Porque, assim, uhum, se 60 alunos chegarem lá na quarta-feira de manhã, eu tenho que ter alguém, pelo menos, para receber esse aluno. Né, eu preparei uma apresentação de boas-vindas, porque é ingressante, primeiro semestre, mas acontece que os meus professores e o meu time de coordenadores, né, eu tenho 12 cursos sobre minha responsabilidade, eles estão instalados, eles estão em outras atividades no presencial. Então, assim, eu não estou enxergando, eu nem estou nessa questão de que a pessoa entenda o papel. Eu estou querendo saber, assim, se existe um plano para quem vai estar lá para receber esse aluno, porque senão eles vão acionar a coordenação. E eu, inclusive, estou em aula na quarta-feira de manhã, uhum, no presencial, né? E, assim, eu tenho buscado essa resposta junto à minha uhum, pró-reitora, tal, né? Mas, assim, é semana que vem, então eu estou muito preocupada. E aí eu não estou nem entrando no mérito se esse encontro vai ser prático ou teórico. Ele está uhum, instalado porque a gente instalou em laboratório e em sala de aula o que estava no YouLife, o time do INSA instalou, mas a indicação ali é um mediador a ser contratado. E eu uhum, não sei quem é essa pessoa. Eu não sei quem colocar lá. Eu não sei o que que eu faço nesse primeiro dia. E aí a minha pergunta, assim, ó. Os atores, eles podem até ter essa noção, mas de que forma isso vai ser passado para os alunos? Porque eles estão falando, eu tenho certeza que eles vão chegar lá e falar assim, quem é o professor que vai dar aula para mim hoje? Ele não vai entender isso como um encontro. uhum, Ele vai entender como uma aula. E assim, isso vai ser passado uma apresentação, tem um material, vai ser mandado um comunicado para eles desse novo modelo, porque é novo para nós, mas é novo para todo mundo, né? uhum, Inclusive para os alunos, né? No presencial, a gente já tem essa dificuldade deles assumirem o protagonismo quando a gente usa metodologias ativas, eles não entendem isso, eles falam que o professor quer enrolar, né? Quando a gente uhum, transporta ele para o papel principal, por causa da própria maturidade, né? Por causa do próprio entendimento do que é esse processo. Mas, enfim, vamos aqui. No caso da sala de aula da semana que vem. Então, eu tenho os Cs, unidades curriculares, manhã e noite, quarta, quinta, sexta e sábado. E eu não tenho quem cobrir isso, porque todos estão no bloco de mediadores a serem contratados. E os regentes indicados até agora não fizeram nenhum contato comigo. Nenhum contato com a unidade. Eu não sei se eles entendem o papel, o que que eles pretendem fazer, se eles pretendem indicar alguém para estar na unidade. Então, assim, eu estou bem preocupada com isso, bem preocupada. Eu não sei se os colegas estão vivendo uma Eu ia situação até aproveitar essa diferente. fala, professora Kelly. Eu acho muito importante essa tua fala, porque eu estou com a mesma preocupação. Caio, bom dia a todos, bom né? Eu dia, sou bom dia. Márcia, sou aqui da Universidade Anhembi Morumbi. Me apareceu 2 unidades curriculares na quarta-feira à noite,
E, inclusive, uma aluna que é já terceiro semestre me falou: você vai estar comigo nessa. E eu acreditei que essa unidade curricular, né, esse novo conteúdo da matriz radial, ele seria para estudantes ingressantes de primeiro semestre, né? E aí, a preocupação aqui também, Caio, não sei nem se é contigo isso, é que esse aluno de terceiro semestre, ele já teve uma base inicial. Eu não posso começar com esse aluno a partir do nada, né? Não localizei plano de ensino, né? Eu localizei uma parte e uma hora de um tema e uma hora de outro. Mas como é que vai ser abordado isso? A gente está ali só para tirar dúvida? Não é o perfil dos estudantes, não sei nas outras IES, aqui da Anhembi Morumbi. É o perfil do aluno que senta e espera conteúdo, né? Que nem a professora Kelly falou. Eles não sabem o que é protagonismo. E quando a gente tenta um método mais socrático, eles acham que a gente está jogando a responsabilidade para eles. Então, o principal elemento que me causa muita preocupação, desde o início do semestre, eu tenho questionado isso com a coordenação local, qual vai ser a nossa base? Isso aqui é introdução à psicologia, porque no meu caso é a psicologia. Qual é a base que a gente vai utilizar? Qual é o meu papel? Porque não aparece para mim par, não aparece, aliás, nem para mim aparece como presencial. Né? Então, a gente está tateando meio que às cegas e causa uma certa insegurança, um desconforto de chegar em sala sem essa base segura para o começo do semestre, né? Então, eu acho que é uma preocupação muito geral aqui. Perfeito, são muitas perguntas de várias naturezas aqui. Só para situar um pouco, pessoal, eu sou responsável pela formação, né? Então, muitas questões operacionais surgiram. Eu tenho notícias de algumas delas, mas eu não controlo e não sou responsável por todas, né? Uhum. Eu posso compartilhar o que eu sei, as últimas informações que eu tive, né? Para tentar tanto acalmar quanto também informar, né? Para a gente poder construir junto esse entendimento. Uhum. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui nesse momento, eu estou vendo algumas postagens no chat também a respeito da formação. A formação está acontecendo, então os mediadores que já foram contratados, né, que já têm acesso ao YouLife, acesso à senha Microsoft institucional que a gente tem, já estão conosco fazendo as suas formações. Os professores regentes todos estão lá também, né? Não sei se eles não entraram em contato ainda, Kelly, com as marcas, porque eles ainda estão nesse processo de formação, entendendo qual o papel deles, e isso vai ter que acontecer ao longo dessa semana, né? Ele vai ter que, olha, preciso entender primeiro o que eu preciso fazer para depois entrar em contato com as coordenações locais, para, olha, estou aqui à disposição, sou responsável por tal C e contem comigo, né? Contem comigo para o que precisar, vou entrar em contato com os mediadores. Outro ponto também que estão destacando, olha, não sei quem são os meus mediadores, né? Não sei, a Janaína destacou isso aqui no chat, né? Os mediadores ainda estão sendo contratados, vários já foram contratados, mas a gente ainda está organizando isso. Então, até quinta-feira, o pessoal da Sintética se comprometeu de fazer uma lista, né? De um deparo, ó, quem está. O mediador tal está com professores das UC seguintes. Então, a gente vai fazer uma relação entre mediadores e professores regentes para que para que eles possam se encontrar, né, e começar esse processo de interação que é muito importante. Aqui a gente vai ver aqui na nosso storytelling que sem isso também fica muito difícil da gente tanto formar o professor mediador, tanto também quanto exercer a atuação do professor regente nessa nova perspectiva. Agora a Pessoal, Kelly saber falou. esse cruzamento vai ser até amanhã, a gente vai saber Isso, o isso? pessoal está trabalhando isso e vai começar a divulgar, né? Eu não sei a forma como isso vai chegar em vocês, mas a gente eu estou com os professores regentes nas formações. Então eles já vão saber, quem serão seus mediadores e vou começar esses contatos com eles. Agora o que eu Existe a preciso. possibilidade de ter mediadores que não estão sendo capacitados e que nem foram contratados ainda?
Existe porque os processos eles demoram, eles envolvem documentações, né? Envolvem a chamada do pro mediador, às vezes o mediador demora mais do que o prazo para poder reagir às atividades. Então, pode ser sim que algumas contratações estejam atrasadas, né? Há essa possibilidade. Mas a gente já tem muitos mediadores contratados, eles já estão em formação conosco, eles já estão sendo orientados, né? Inclusive já vão entrar em contato com seus professores regentes, tá? E com quem você acha que eu posso verificar se no caso da minha unidade, os mediadores eles estão contratados ou não? Porque eu nem sei. O meu anjo da guarda para assuntos de contratação aqui tem sido o Robson, né? O Robson, a equipe da ANACA também, que Hum, é o pessoal da Priscila, né? Da operação. hum. E eu, professor, se você quiser me mandar uma mensagem depois no privado, eu passo esses contatos para que você. Eles têm uma planilha com todos os processos lá. Olha, esse processo aqui está quase finalizando, esse processo aqui ainda está demorando, vai demorar um pouco. Eles têm o controle de todas as contratações, inclusive por marca, tá? Então vale a Ah, pena pegar essa planilha com eles, pegar essas informações com eles, que facilita muito esse entendimento, tá? Ô, vou Caio, te mandar só um pouquinho, eu já vou finalizar também, que não posso tomar conta da reunião, só eu, né? Eu vou te mandar isso, mas no caso de os meus mediadores não estarem nessa lista, nós vamos receber uma orientação de como proceder? Sim, aí eu ia falar eu estava caminhando para isso, para falar desse plano de contingência que o Ah, pessoal da tá. Sintética também tá puxando. Então eles já têm um plano de contingência para o caso dos mediadores síncronos mediados, né? Dos encontros síncronos mediados. Então já temos um plano de contingência para isso, para que o pessoal da Sintética, na verdade, criou isso, então eles vão poder dar conta. Não temos ainda um mediador para o C que vai ter um encontro síncrono mediado, então eles já têm um plano para colocar alguém no lugar para, pelo menos na semana de acolhimento e nas primeiras semanas, dar conta desses encontros mediados. Agora, nos locais, né, eles também estavam discutindo. Eu não sei necessariamente os detalhes desse plano de contingência, mas que isso está sendo desenhado, está sendo desenhado. Eu também posso te passar o contato, Kelly, dessas pessoas que estão criando esse protocolo, né, essa forma de agir nesses casos de emergência, para que vocês também tenham ciência e consigam se organizar. Tá, e aí se você tem uma previsão de quando esse plano de contingência vai ser divulgado para as unidades? Não, eu não tenho. O plano do síncrono mediado ele já está pronto, deve ser em breve, né? Agora, o outro eu não tenho muito conhecimento, né? Porque não chegou muito para mim os detalhes dele, né? Mas eu Tá. posso te passar os contatos de quem vai esclarecer melhor essas Ah, eu questões, gostaria, porque por favor. E não sei é, se as pessoas estão falando assim, talvez fosse uma informação que fosse, seria possível colocar aqui no chat, porque eu acho que as dúvidas elas são são comuns, né? comuns, Aí sim. facilitaria, senão você vai receber um monte de mensagem no particular, né? Chamar um monte de gente chamando você. Talvez aqui ficasse mais centralizada, se fosse possível. Então, compartilha no chat. Assim que eu terminar aqui, né, a nossa Tá, discussão, eu passo os nomes. Olha, para contratações, busquem tal pessoa. Para isso, busquem tal pessoa para o plano de contingência para a gente poder ter essa informação. ok, obrigada. Ok, nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acredito que seja uma preocupação geral. O que a Chayane tá indicando aqui é isso, né? Eu vou compartilhar no chat, então, essas informações, gente. Aí vocês conversem com as pessoas, porque isso já deveria estar chegando em vocês, né? Mas se não está chegando, a gente põe os contatos. Se for regente, está escrito. Ó, lá nos cursos ministrados, se você for regente, tá destacado, isso mesmo. Assim como se você é presencial ou digital, isso. Lá no YouLife, né? Vocês conseguem encontrar essas informações. Bom, eu vou caminhando aqui com a nossa apresentação, senão a gente corre o risco de estourar os tempos, né? Mas só para a gente resumir, então, o mediador pedagógico fica responsável pelos encontros, ele consegue conduzir a partir de roteiros isso, né? O professor regente é o responsável por alinhar esses encontros com o mediador pedagógico e também pensar se os materiais precisam ser ajustados ou não, se eles precisam resolver, melhorar ou não, assim como planos de ensino e instrumentos avaliativos. Os tutores, dentro da legislação, no marco, né, na letra, se você lê o marco regulatório, você vai perceber que estão falando que a minha tela tá off, não tá não, né, gente? Vocês estão vendo a minha tela aí, né, de compartilhamento, tá certo, né? Então tá só um sustinho aí do chat aí. Beleza, obrigado, viu?
Bom, então os tutores, no novo marco regulatório, eles não têm função definida, tá? Ele não tem uma função muito clara, muito definida. E tem gente que tá falando que tá preto, deve ser o computador deles lá, né, Caio, Luiz? Oi. Tá isso normal, Caio. pode ser que para alguns apareça, para outros não, tá? Ah, Para tá mim bom. também está preto, tá bom? Então tá aparecendo só para alguns, para outros não. Pode ser que daqui a pouco volte, deve ser uma estabilidade. Eu vou mudar aqui. Vou mudar o slide para ver se ele. Às vezes ele atualiza aí e volta, né? Bom, então os tutores, eles não têm uma função bem claramente definida no marco regulatório, ele está só indicando que o tutor é um agente administrativo, né? Ele tem uma função administrativa, profissional da educação com uma função administrativa. Então é isso que está destacado para o tutor lá no novo marco regulatório. Mas a Anima conseguiu perceber um papel importante para ele, principalmente na reposição. Eu vou destacar como isso vai acontecer mais à frente, né? A gente não vai deixar de ter tutor nos nossos cursos. Equipe do Polo, já falei, e a coordenação de curso agora ela fica acompanhando de perto o trabalho do professor regente e a interação com o mediador pedagógico, né? Ela tem que perceber como isso vem acontecendo e criar também suporte para isso, né? Para que isso aconteça da melhor forma. Então aqui são os papéis, alguns se mantiveram, mas muitos foram redefinidos. Então, o marco regulatório veio para esse sentido. Outro ponto muito importante, crucial no marco regulatório foi a avaliação. A avaliação agora ela é central, ela precisa ser contínua, isso tem que estar explícito nos planos de ensino. Tem que ter evidências formativas que mostrem para a gente como esse processo acontece. O acompanhamento, o feedback também tem que estar previsto em instrumento, nos planos, né? Esse feedback, gente, é um momento muito importante. A gente sempre na literatura sobre avaliação sempre foi claro, sempre foi bem explícito, só que ficava muito a cargo até do professor fazer, porque a gente não tinha isso muito claro nos planos de ensino, nas propostas institucionais também. Então era algo que ficava muito delegado ao professor. Agora não, tem que estar muito explícito, tem que acontecer de acordo com o que está sendo planejado, tá? Resultados também devem ser integrados. É, Gente, eu vou tirar o compartilhamento, eu vou compartilhar de novo, que eu tô vendo que tem muita gente aqui falando sobre isso. Vou tentar compartilhar novamente. Deu uma travadinha o Caio, pode ser que retorne já, tá, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho? Provavelmente era assim lá na máquina dele, né? Só mais um minutinho, tá, pessoal? Já volta aí. Isso aí, Fernanda, o Caio caiu. Aí, mas levantei, já tô aqui já, viu? Perfeito, Vou caiu. ver se eu consigo agora. Isso, Meu, legal. meu Teams travou, tá? Mas isso, Travou, tive que reiniciá-lo. Eu vou compartilhar não, não. novamente. Agora vocês estão vendo? Tá Agora ok? sim, valeu. Perfeito, Caio. Perfeito, obrigado, viu? Então agora eu estava falando de avaliação. Então, a avaliação, que é um ponto importante também no novo marco regulatório, ela tem que ser central, tem que ser baseada em evidências, com resultados integrados, tem que estar tudo previsto também nos planos de curso e nas propostas institucionais, tá, gente? Ela é distribuída ao longo do semestre, a gente tem que perceber vários momentos de avaliação ao longo, e o ponto principal é a avaliação presencial. Isso ainda não estava muito claro nos dispositivos anteriores. A gente percebe que a avaliação agora precisa ser
presencial e o peso maior da composição da nota final precisa ser atrelado a essa avaliação presencial, tá? Por quê? Porque a avaliação presencial a gente consegue controlar mais, a gente consegue aplicar uma avaliação mais objetiva, o aluno vai estar em um ambiente controlado, com um sistema controlado, então a chance dele consultar materiais externos ela fica diminuída. Tá? Então, é por isso que a avaliação presencial ganha um peso dentro do novo marco regulatório. Bom, aqui eu deixo para vocês um resumo, tá? No infográfico, tudo aí que a gente precisa perceber dos principais pontos, tá? Para quem quiser depois consultar com mais calma e ter um material para consultar rapidamente, tá aqui, tá? Os principais pontos de mudança estão aí. E agora a gente vai para uma discussão que é um pouco mais aplicada, né? Já que a gente entendeu o novo marco regulatório, a gente começa a perceber quais foram as decisões que a Ânima tomou diante desse contexto. O que a gente pode, quais são as possibilidades que apareceram para a gente? Então, aí agora eu vou mostrar para vocês os modelos semipresenciais. E aqui vem um pouco já vou responder um pouco da pergunta que a professora Márcia indicou sobre os veteranos. E os cursos semipresenciais anteriores vão ser mudados também de acordo com o marco? Não, só os cursos que a gente vai receber ingressante agora, são cursos novos, cursos remodelados a partir do novo marco regulatório. Os cursos anteriores, a gente vai manter na mesma forma como eles estavam trabalhando, né? Se tinha professor, era professor horista, professor alocado lá em alguma situação, ele vai continuar fazendo o que ele vinha fazendo. Agora a gente tem novos cursos que vão ser ofertados em 26.1, com ingressantes que a gente vai receber agora em 26.1. Esses cursos, sim, vão entrar dentro desse novo quadro, tá? São os cursos semipresenciais 40/20 e os cursos 30/20, tá? Então, são dois tipos de semipresencial que a gente tem. O primeiro semipresencial 40/20, ele se aplica à área da saúde, às agrárias e às engenharias, né? Que foi uma grande discussão que a gente teve no marco aqui, pedindo uma carga horária mais presencial para esses cursos. Então, eles têm 40% da carga horária presencial. Dentro dessa carga horária entra extensão, entra estágio, entra algumas atividades práticas, elas entram nas presenciais, mas o grande grosso dessa carga horária aqui vai ser feita por meio de encontros presenciais, tá? Os síncrono mediados são referentes a 20% dessa carga horária, e aí a gente tem 40% assíncrono, que é aquilo que eu disse que tem, o aluno tem liberdade, né, e flexibilidade de tempo e de espaço de estudo, tá? Márcia, levantou a mão, já baixou? Isso, Caio, não, foi rapidinho aqui. Ah. Uma dúvida. Como uma aluna me sinalizou, e ela já é do terceiro semestre, não deveria estar aparecendo para ela essas novas unidades da matriz radial, correto? Não é para ela estar porque essas disciplinas são de primeiro período. As disciplinas que vão aparecer Exato. novas aí são de primeiro período. Não era para Tá. estar aparecendo para ela. Pode ser que o caso dela seja muito ímpar, tá, Márcia? Pode ser que ela tenha Tá. alguma DP no primeiro período, aí ela tem que fazer Não, novamente alguma disciplina, ela tem que tem nada. perceber isso. Não tem nada. Tá? São alunos de terceiro semestre. Como Tá. é um caso pontual, precisa analisar pontualmente mesmo para ver Tá. se cabe aqui ou não. A Josiane está falando aqui que alunos 2025, 1 e 2 foram tombados. Eles entraram, pra... né? Eu vi 25/2, sim, né? O 25/1 a gente não tem, eu não tenho certeza. A última informação que eu tinha é que o 25/2 também entraria com algumas coisas aqui do marco, né? Mas a gente está falando mais do semipresencial 40/20 e 30/20, Uhum. tá? Tá bom, obrigada. Depende do curso também, né, Priscila? Precisa estar indicando ali. Esse é um assunto mais específico, mas assim, pegando o mais geral, gente, que é o mais fácil que a gente tem agora, sem entrar tanto nos específicos de cada curso, a gente tem os alunos ingressantes em 26, que vão entrar agora nos cursos 26, eles entrarão nesses novos formatos, tá? O 30/20, ele fica mais... Eu vou dar o exemplo das licenciaturas, né? São alguns cursos como os das licenciaturas, que tem 30% de carga horária presencial, aí entra encontro presencial, entra estágio, que é obrigatório desde o primeiro período nas licenciaturas agora também, entra uma variedade de questões práticas, mas a gente tem 30%. E o 20% síncrono mediado também igual aos demais outros cursos, com 50% assíncrona, com liberdade de tempo e de espaço de aprendizagem aqui, com flexibilidade para isso. Bom, então percebam que
para compor essa carga horária, aí a gente tem um foco muito voltado para os encontros presenciais e para os encontros síncrono-mediados. Os dois serão conduzidos pelos mediadores, então a gente já começa a perceber que o papel do mediador é importante nesse processo também, tá? Então aí, para mostrar para vocês como isso acontece, como a gente percebe isso de uma forma mais clara, ó, esse kit aí que compartilharam com vocês, gente, todas as informações que eu estou trazendo aqui para vocês, de uma forma mais resumida, mais sintética, tá lá no kit. Então, o meu professor regente da minha unidade nem sabe o que está acontecendo. Manda esse kit para ele, porque tem muita coisa lá, tem vídeos, tem infográficos, tem tabelas, tem muita coisa lá já dando essa informação que eu estou trazendo aqui, mastigando essa informação, e tem mais ainda, porque tem lá uma tabela com todas as atribuições dos professores regentes, com as atribuições dos mediadores pedagógicos, está tudo muito bem desenhado, muito claro para eles lá, tá? Então, a partir dessa discussão do novo marco, a gente já entendeu como o novo marco está colocado, uma questão mais prática para entender como o aluno fica nesse novo modelo, qual que vai ser a jornada que esse aluno vai fazer. Então, a gente vai usar de um recurso de storytelling, que é uma narrativa simples para poder desenhar esse percurso. Então, aqui vem o João. O João é um aluno, uma pessoa que quer ser aluna do curso de Engenharia Civil, mora em Osasco, e ele viu que lá tem a modalidade semipresencial que melhor se ajusta à sua disponibilidade. Então, ele vai até esse polo, até essa unidade, entender melhor, e ele percebe que o contato maior dele vai ser com o Paulo. O Paulo é o mediador pedagógico, é formado em engenharia mecânica, mas por ser uma área afim, ele consegue também trabalhar na engenharia civil. Então, apesar de não ter o conhecimento específico, ele pode entrar, o marco regulatório permite esse tipo de contratação. Então, é o contrato direto do João. O João vai perceber muito Paulo, muito mais o Paulo do que o professor regente da sua UC, a primeira UC que ele vai cursar aqui. Vai passar pelos encontros síncronos mediados junto com o Paulo, e alguns momentos assíncronos na plataforma também estarão voltados para o Paulo. Então, responder fórum, discutir algum material, apresentar o que está lá na plataforma, isso quem vai fazer é o Paulo aqui junto com o João. O principal instrumento do Paulo são os roteiros que eu vinha falando para vocês. O que são os roteiros? Eles são construídos a partir da referência matética. Tá? Então, toda UC tem uma referência matética. Aquela referência matética, vocês já devem conhecer, ela vem com estratégias que mastigam muito o conteúdo que precisa ser trabalhado, vem de uma forma bem tranquila para a gente poder entender como aquele conteúdo precisa ser trabalhado. Tem atividades, tem propostas de design, avaliações, inclusive, e as habilidades progressivas que ajudam muito a entender o percurso que você precisa fazer para trabalhar determinado tema de uma UC. Então, o roteiro ele é todo feito a partir da referência matética. Então, percebam que a referência matética já ajuda nessa mediação, e o roteiro vem em cima dela, ajudando mais ainda, mastigando mais ainda aquelas habilidades progressivas que lá estão. E ele aciona muito a taxonomia da neuroaprendizagem. Cada atividade que o roteiro propõe já tem um elemento da taxonomia para mostrar para os atores. A gente está fazendo uma formação muito baseada nisso, tá, gente? Para que os mediadores consigam imprimir a identidade pedagógica nos roteiros e na condução dos encontros. A gente está mostrando isso também para os professores regentes, porque vários deles ainda não conhecem a identidade pedagógica da Ânima. Então, a gente vem fazendo essas discussões, fizemos isso na segunda, fizemos ontem. Hoje eles vão falar de AFP e amanhã a gente vai falar de planejamento desses encontros mediados. Então, a gente vem fazendo essa formação com os mediadores e com os professores regentes para que eles entendam bem esse roteiro, destrinchem bem esse roteiro e consigam trabalhar bastante com esse instrumento. Essa é a professora regente da UC, em que o Paulo estará como mediador, é a Aline. Eles vão interagir semanalmente, tem uma carga horária do mediador dedicada a isso, tá? Eles vão alinhar estratégias de aprendizagem, vão alinhar a condução dos encontros, a formação específica, como a Kelly estava trazendo para a gente aí. Tem algumas aulas práticas que são mais difíceis, são mais complexas de mediar. Então, esse alinhamento vai ser feito com o professor regente, ele vai ter que trazer, olha, aqui para essa atividade que é prática, cuidado com isso, pensa no tal recurso, trabalha nessa linha, que aí dá mais certo, né? O roteiro já vai fazendo esse trabalho, mas o professor regente, ele explicita e deixa isso mais claro ainda, né? E as conexões dessas atividades com a taxonomia da neuroaprendizagem, que são muito importantes para a gente poder cumprir o que a gente está prometendo lá no plano do curso, para isso chegar até o aluno, o professor regente vai estar junto com o mediador nesse sentido. Então, para se preparar para o encontro,
O mediador vai fazer uso dos tutoriais que a gente tem lá no Kit. O Kit vocês já podem acessar, tá aí o link. Vocês podem verificar os tutoriais que existem lá. São vários deles, todos tutoriais muito curtos, tá? Mas que vão direto ao ponto, para a gente não perder tempo, para que o mediador não perca tempo. E o Life tem os materiais da UC, tem os planos de ensino, tem as referências matéticas todas lá no YouLife. Ele vai conseguir acessar tudo isso por lá e vai conseguir usar isso para se preparar. Agora tem uma novidade, a Yara Creators, não sei se todo mundo já ouviu falar, já percebe como ela funciona. O mediador vai fazer muito uso da Yara Creators, tá? Yara Creators é uma ferramenta muito interessante em que você pode baixar o seu roteiro, tá? E o mediador vai encontrar o roteiro lá no Kit. Ele vai fazer a busca do roteiro dele, vai encontrar o roteiro no Kit, vai baixar esse roteiro, ele pode subir, fazer um upload desse roteiro na Yara Creators e a partir disso montar um slide para ele. Ela vai montar um slide para ele. E se ele não gostar, ele vai conseguir editar alguns slides ali que foram produzidos, uma apresentação inteira, né? Vai com 10 slides, 20 slides. A Yara vai produzir para ele, ele vai poder editar esses slides um por um, se ele quiser, manualmente, ou ele pode pedir para a Yara editar para ele, para que ele possa depois ver essa apresentação. Ele pode baixar essa apresentação pronta em PowerPoint, né, para fazer as suas edições, depois o seu acabamento fino. E ele pode, inclusive, conversar com a Yara sobre a apresentação. Então, olha, essa atividade aqui que está no roteiro que você imprimiu nessa apresentação, ela está indicando isso. Como que eu posso trabalhar isso com os alunos? Então, a Yara vai dar dicas para ele também de como ele pode conduzir aquela atividade específica com os seus alunos. Então, é uma ferramenta muito importante. Ele já vai ter o professor regente, ele já vai ter todas as ferramentas que a gente mostra no kit, e tem a Yara Creators para subsidiar ainda mais. Então, a preparação do mediador, ela pode ser feita por vários canais, várias formas, e não tem como ele ficar desamparado nesse momento, tá? Tem muita gente ajudando ele ali, muitas ferramentas tecnológicas para isso também. Então, é isso. Palavra-chave dessa oficina, Ivana, é normas, tá? Normas para vocês poderem lançar a presença lá. É isso, né? É isso mesmo, então tá certo. Normas. É isso aí, Caio. Tá ali no link que a gente enviou, tem lá a palavra-chave, normas. É só dar uma copiar e colar. A Viviane está falando que utilizou o Yara Creators, mas não teve sucesso. Você pode fazer um comando, tá, Viviane? Assim como a gente faz prompts, né? Para toda e qualquer ferramenta de IA, você pode dar um comando para pedir ela para que ela faça uma apresentação. Você pode subir uma referência matética também para que ela faça essa apresentação e pode subir o roteiro. Tem as opções lá. Logo no início você pode subir fazendo essas opções. Ela funciona bem, mas tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência, porque você tem que dialogar com a ferramenta, né? Quanto mais insumo você der para a ferramenta, melhor fica o acabamento do material, né? Se a gente subir só um comando simples, tal, ela pode não apresentar algo muito bom. Ferramenta de IA geralmente é assim, né? Quanto mais detalhado for o prompt, melhor fica a entrega, tá? E o Algetec, como eu disse aqui para vocês, o Algetec é um laboratório de simulações digitais. Vocês podem ingressar lá também, fazer uso dele, entender como ele funciona. Tem para todas as áreas, né? Tem muitos laboratórios interessantes. Eles vão ser usados muito em encontros síncronos, tá? Então é isso. O encontro síncrono mediado, a gente vai fazer muito uso de tecnologias interativas. E aqui fica o desafio que a professora Márcia e a professora Kelly estavam destacando para a gente aqui, que os alunos não são acostumados com essas metodologias. A gente vem de um histórico escolar de passividade, né? Onde o aluno é só passivo, ele só recebe o conteúdo e ele fica ali tentando se apropriar disso, né? Às vezes consegue, às vezes não, mas é a lógica escolar que a gente sempre conheceu e sempre esteve mais afinado, né? As metodologias ativas e interativas, elas tiram a gente um pouco dessa zona de conforto. Mas se a gente perceber que os grandes centros de excelência do mundo só usam elas, né? Vai para Harvard, é só metodologia ativa. Até aqui nas escolas de medicina muito famosas, né, como a Escola Paulista de Medicina, mesmo a medicina da USP, a gente tem muito uso de metodologia ativa, porque tem que pôr a mão na massa. O aluno tem que aprender, construir seu conhecimento. Então, às vezes não é porque a gente está acostumado com uma lógica que a gente tem que se moldar só essa lógica, né? Às vezes a gente tem que romper um pouquinho a lógica também. É claro que ninguém vai fazer revolução, né? Ninguém está
propondo aqui uma mudança abrupta, mas a gente tem que se acostumar um pouco com esses modelos, porque hoje o mundo, diante das incertezas e das complexidades que a gente tem que fazer uso de outras metodologias educacionais que sejam mais alinhadas a isso. Se a gente continuar fazendo o que a gente sempre fazia, a gente não sai muito do lugar, né? Então, metodologias interativas, a gente vai fazer muito uso disso nos encontros síncrono-mediados, então tem muitas ferramentas, o próprio Teams favorece isso, divisão por grupos, uso de ferramenta Kahoot, se a gente quiser colocar um aspecto lúdico e competitivo ali, também dá para fazer. Tem o Whiteboard também, que é uma ferramenta que o próprio Teams traz para a gente, onde eles podem escrever, colar os post-its, né, fazer aquelas cocriações, design thinking. Tem muita metodologia interativa que a gente pode fazer uso nos encontros síncrono-mediados. E os roteiros vão ajudar o mediador nesse sentido. Ele não vai precisar ter uma formação específica para isso. No nosso kit tem muita coisa sobre isso, tá, gente? Tem muitas dicas e boas práticas que vão nesse sentido, mas o roteiro vai mastigar isso bastante para o mediador pedagógico. Metodologias ativas, vocês já devem conhecer muitas delas, né? Baseada em problemas, baseada em desafios, baseada em roteiros, pesquisa, tem um monte de metodologia ativa que os encontros presenciais vão fazer uso, vão usar e abusar, e aí os alunos vão ter que entrar nessa, né? Vai parecer que está jogando mais a responsabilidade para o aluno. Em parte está certa essa afirmação, porque o aluno é responsável pela sua própria aprendizagem mesmo. Se a gente não explicar para ele isso, né? Olha, a sua aprendizagem depende mais de você do que de mim, né? Você que constrói sua própria aprendizagem. É assim, sempre foi assim, a literatura sobre isso está aí. Tem rios de tinta escritos sobre isso, que é o aluno que tem que ser responsável pela sua própria aprendizagem, né? A gente orienta, a gente acompanha, a gente media, principalmente, né? Mas a gente não pode aprender pelo aluno, ninguém vai aprender por ele, né? Só ele mesmo vai aprender. Então, a metodologia ativa ela vem nesse sentido de tentar mostrar para isso. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, a gente sabe que nenhuma mudança cultural a gente faz bruscamente, né? Não existe revolução cultural que dê certo, né? Mas a gente vai trabalhando paulatinamente, devagar, para que isso alcance o objetivo. Lisiane levantou a mão, por favor. Opa, pode ser só um. Tá muda, né? Liberado, liberado. Só ela clicar. Ah, tá bom. Quer falar, Lisiane? Pode acessar, Lisiane. Tá liberado. Ou será que foi uma reação só? Talvez tenha sido aquele aluno no presencial que vai coçar a orelha, a gente acha que ele levantou a mão, né? E não foi isso. Bom, eu vou falando aqui enquanto a Lisiane se Legal. prepara. A hora que ligar, Lisiane, você fica à vontade para falar, tá? Bom, a rotina semanal. Então, agora bem no concreto, tá, gente? A UC, então eles vão ter uma UC só para cursar nesse primeiro semestre. Eles vão ingressar no curso tendo uma UC só para cursar. Então eles vão conhecer só um professor regente e aí vão ter os seus mediadores para encontros síncronos mediados. Pode ser o mesmo mediador, tá? Para o encontro síncrono mediado e para o encontro presencial. Ele pode ser, como no caso aqui do Paulo, né? Que trabalha com os dois encontros aí. Pode ser, mas ele pode ter um mediador para encontro síncrono e um mediador para encontro presencial também, tá? Pode ter dois mediadores. Mas ele tem uma UC para cursar e isso vai gerar um compromisso de 2 dias para esse aluno. Ele vai ter um dia voltado a encontros síncronos junto com a AFP, que é a Academia de Futuros Profissionais. Ele vai ter um dia voltado para os encontros presenciais, que são 3 horas aqui, tá? Então, a Kelly deu pistas para a gente aí também, né? De segunda a terça teremos encontros síncronos. De quarta a sábado teremos os encontros presenciais. E aí as marcas, as instituições vão se organizar de acordo com essa semana. Tá? Aqui é o semestre que eu prometi trazer para vocês, que está aqui. A carga horária da FP ela é um pouquinho menor em relação às UCs. Né? As UCs têm 160 horas, a FP, se eu não me engano, vai para 140, 130. É uma informação que eu não tenho de decor aqui, tá, Renato? Desculpa aí. Mas ela tem uma carga horária muito próxima a isso, e tanto que ela tem um andamento muito próximo ao que as UCs fazem também, tá? Eu posso depois confirmar essa carga horária e trazer aqui no chat para vocês, porque essa informação para tendo de cabeça aqui, ela meio pega a gente de calça curta, né? Bom, calendário semestral começa com acolhimento, que já inicia na segunda-feira que vem, no dia 9. A gente tem a semana de acolhimento, onde a gente apresenta a nova proposta, os alunos vão entender que eles não vão ter mais aulas, que eles vão ter encontros presenciais.
que eles vão ter que trabalhar um pouco para aprender agora, né? Não vai ficar só observando o professor falar na sala de aula, tentando fazer as anotações. Então vai ser uma outra linha, eles vão ter essa apresentação toda desse acolhimento, tá? E aí a gente tem a unidade de aprendizagem 1, aí por aí vai, né? São 6 unidades de aprendizagem, mais a trilha de avaliação processual, né? Com extensão, tá? Então, todas as 6 a gente tem 8 unidades de aprendizagem, sendo que 2 delas são imersivas, tá? Tem as semanas dedicadas à revisão, como vocês estão percebendo aí, a avaliação processual já começa na semana 4. A gente tem as duas, a semana do dia 17 e do dia 18, 17ª semana e 18ª semana voltadas à avaliação presencial, com o feedback planejado. Lembra que eu falei para vocês que o feedback tem que ser planejado agora, né? Tem que estar presente aqui. Então, ele vai acontecer na 19ª semana e a avaliação substitutiva na 20ª semana, tá? Esse é o calendário regular, pensando que o aluno ingressou lá na primeira semana e vai até a 20ª, mas pode acontecer, como o caso do João, que é o nosso personagem aqui, o nosso aluno personagem, que ingressou na 12ª semana. Isso é possível porque nós temos uma pista de captação de alunos que vai até a 12ª semana. Então a gente vai captar alunos até lá. Pode ser que até lá entre aluno, tá? E foi o caso do João. E agora, como fica? Um monte de encontro passou. Ele não fez esses encontros presenciais, esses encontros síncronos. Essa carga horária tem que ser evidenciada e provada. Não há como as nossas instituições exigir, mostrarem para o MEC, olha, nós trabalhamos essa carga horária presencial com os nossos alunos. O MEC falar, mas e esses alunos que entram na 12ª semana, eles não fizeram 100% dessa carga horária presencial. Como é que vocês vão considerar isso, né? E aí, para mostrar como a gente lida com essa situação, a gente criou o programa de acolhimento e reposição, onde os tutores serão os principais agentes desse programa, tá? Então aqui a Ana é a tutora que vai acompanhar o João, ela vai estar responsável por tentar organizar os estudos, ele vai ter uma sobrecarga de estudos maior do que os seus outros colegas que começaram desde o início, desde a primeira semana. Ele vai ter uma sobrecarga de estudos maior, vai ter mais dias da semana comprometidos com os encontros, mas mesmo assim ele vai conseguir, ao final do semestre, estar junto com seus colegas e aí no segundo semestre já acompanhar os estudos de forma regular, tá? Então ele não fez todas as semanas aqui, ele não pôde estar presente nesses encontros que aconteceram nessas semanas. Então como fica o trabalho dele? Acho que tem um ruído aí. Pronto. Então, esse é o programa de reposição. Então, para os alunos que ingressam até a semana 4, eles perderam a UA1. Então, eles vão repor isso na 13ª semana. Então, no caso do João, por exemplo, ingressou na 12ª semana, perdeu tudo isso aqui. Perdeu muita coisa, né? Da UA1 até o A4. Então ele vai ter que repor isso até a 18ª semana. Aí a semana dele vai ficar desse jeito. Ele vai ter as aulas regulares, que acontecem no começo da semana, e as aulas de reposição também. Então, o C1 regular, né, encontro que ele teria mesmo, e o presencial aqui. Aí a reposição vai acontecer na terça-feira e o outro na quinta-feira, por exemplo, tá? Dando um exemplo para vocês aqui. E os mediadores serão responsáveis por fazer esse programa de reposição também, tá? Não o Paulo, vai ser um outro mediador, porque o Paulo já vai estar comprometido com outros trabalhos, tá bom? É isso. Agora a avaliação, que é um ponto muito importante para a gente discutir aqui também. Temos 10 questões objetivas na avaliação, que correspondem a 40 pontos, e 3 questões discursivas que correspondem a 20 pontos. Então percebam que as questões discursivas elas têm que ter um peso maior, tem que ter um peso de 20 pontos, porque isso o marco exige também, tá? Então não basta só ter 60 pontos, só ter um peso majoritário da avaliação presencial. É preciso que na avaliação presencial existam questões discursivas que representem 1/3 do peso da nota. Então, olha como a gente vai amarrando, olha como ficou mais fechada a possibilidade de avaliação para as IES, né? Então, essas duas somas representam 60 pontos, que é o peso majoritário para a composição da média final. Então, a avaliação processual, que começa desde a semana 4, como mostrei para vocês, ela corresponde a 40 pontos. O aluno vai fazendo isso ao longo do semestre e depois a gente soma com 60 pontos para que ele tenha a sua média final. Lembrando que a média mínima para aprovação é 70, tá? 70 pontos. Não dá para o aluno ser aprovado só fazendo a avaliação presencial ou só fazendo a avaliação processual. Ele tem que fazer ambas as avaliações para eles conseguirem
conseguir a aprovação mínima, tá bom? Deixa eu ver se tem algumas questões. Se eu não me engano, o Caio disse que ainda estão sendo contratados e contactados os professores. Eu entrei no kit que não consta o professor regente, né? Os professores regentes, eles já estão quase todos lá. Alguns deles, viu? A Márcia, pergunta da Márcia, né? Que não encontrou o professor regente. Alguns deles ainda estavam em fase de alocação, né? Eles já estão contratados, né? Alguns não, alguns ainda estão sendo contratados. Mas a grande maioria dos professores regentes já estão lá no kit. A gente vai atualizar ainda essa semana para que na semana que vem todo mundo já tenha esses acessos todos, tá? Olha a pergunta da Rochelle, que legal. Essas são as avaliações A1 e A2. Não temos mais avaliações A1 e A2, Rochelle. Agora a gente vai ter a avaliação processual e a avaliação presencial. A avaliação processual vão ser um conjunto de atividades que o aluno vai fazendo ao longo do semestre. E não vou entrar no detalhe da avaliação aqui, senão a gente ficaria mais uma meia hora, 40 minutos para falar de avaliação, porque tem muita coisa que mudou, mas basicamente seria isso, assim, não temos mais A1 e A2 nesse novo modelo, tá? Modelo novo marco, radial E2A, novo marco, que começa agora 26/1, tá? Os outros radiais, novo marco, os outros que não são novo marco, pré-marco, que a gente chama de legado agora, elas continuam no modelo anterior, tá bom, Rochelle? Então, eu tô falando só do novo semipresencial do marco que está acontecendo agora, tá bom? Os demais, os anteriores, continuam da mesma forma como estavam. O Marco Antônio levantou a mão. Vai lá, Marco, por favor, consegue habilitar o microfone dele? Liberado, Marcão. Opa, obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, Marco. Caio, desculpa se a pergunta, eu estou indo pela imagem, tá? Tá bom. Na imagem, você está com o aluno à frente de um computador e ao lado está ali o mediador. Perfeito. Isso significa que as questões discursivas no SEMI, elas serão realizadas presencialmente, porém em ambiente digital, por exemplo, o YouLife, é isso ou eu estou equivocado? É isso mesmo, e foi um detalhe que eu não estava abordando aqui, viu, Marco? Obrigado por me atentar a isso, né? Por padrão, tá? Por padrão. Não vou dizer que isso é uma regra, tá? Por padrão, o aluno ele vai se deslocar até o polo, ele vai fazer essa avaliação presencial num computador, tá? No sistema de provas, ele vai fazer essa avaliação lá. E aí ele vai ser acompanhado pelo mediador pedagógico, que vai acompanhar essa aplicação, tá bom? Nas semanas 17 e 18, como eu mostrei lá. Pode ser que o polo não tenha capacidade, pode ser que o polo não tenha internet no dia, não tenha energia elétrica. Aí a gente vai ter o recurso da prova física, né, da avaliação impressa. Então também vai ter esse plano B sempre lá, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então o aluno ele tem sempre quando ele vai se deslocar para fazer uma avaliação presencial, ele tem que estar preparado para fazer também essa avaliação impressa. E a gente vai trabalhar com o aluno nesse sentido. Olha, por padrão a gente tem para você fazer por computador, mas pode ser que aconteça um mundo de coisas e você não consiga fazer por computador. Então vai ter a prova impressa para você fazer também, tá? Então é isso. A gente colocou aqui a ilustração dele sendo acompanhado, fazendo a prova no computador, mas ele pode fazer a prova escrita também. Então, questões discursivas e questões objetivas serão feitas por computador no sistema de provas, tá? Professores precisam reservar laboratório ou será para o ensalamento? A gente já, essas reservas de sala, todas elas já vão ter sido feitas, tá, Márcia? A gente já vem com essa crença de que vai tudo certinho, porque para o mediador pedagógico, principalmente nessas primeiras semanas, né, até eles pegarem o jeito, tanto professor regente quanto mediador pedagógico, para eles se organizarem, isso já vai estar tudo reservado, tudo bonitinho, os links, inclusive, dos encontros sincromediados serão criados também, vai estar tudo no YouLife, bonitinho, e aí na medida em que a gente vai avançando, pode ser que as regras mudem, né? Mas nesse primeiro momento não precisa reservar sala, não precisa reservar laboratório, nada disso, porque as coisas vão acontecer mas de forma mais organizada previamente, tá? Porque vocês estão percebendo, né? As contratações ainda estão acontecendo, as formações, as pessoas estão se preparando, tudo muito novo, novo para vocês, novo para a gente, novo para todo mundo. Então, nesse momento, quanto mais a gente conseguir preparar antes, melhor, né? É isso. Consegui colocar novamente o link de presença, tá pedindo o link de presença novamente, né? Eu creio que também teremos informações dos campi. Isso, os campi estão se organizando, estão entendendo esse novo sistema, Fernanda.
Tá todo mundo, eu fiz várias formações aí com pró-reitores, com coordenadores adjuntos de curso. Tem a figura do coordenador adjunto também, que está sendo organizada para ajudar o coordenador de curso nesse processo. Então, muita coisa está acontecendo nessas semanas. As semanas de acolhimento não vão ser só para os alunos, a gente vai ser acolhido nesse processo também. Tudo muito novo, a gente vai estar junto aí, aprendendo todo mundo certinho. Algumas outras perguntas, com a pontuação ilustrada, fiquei na dúvida também sobre as avaliações, né? Tem uma pergunta sobre a 1, a 2 e a 3 aqui, deixa eu voltar nessa. Então, a pergunta da Silvana. O presencial também continua com o antigo sistema? Olha, gente, eu não falei de presencial, tá? Eu falei só do semipresencial, que é o que entra no novo marco regulatório. O presencial vai entrar só em 27, só no ano que vem. E aí a gente tem alguns cursos que vão trabalhar no presencial 70-30, né? Cursos da área da saúde e tal. Eu não falei de presencial hoje, só falei de semipresencial. Então, os demais, tudo que for legado, tudo que for anterior ao novo marco, que não foi aplicado ainda, vai ficar no mesmo modelo antigo, né? Na radial, na matriz radial pré-marco, com modelos de A1, A2 e A3, com professores horistas trabalhando do mesmo jeito, tá? Não, nada muda. O que eu estou falando aqui é do que vai começar a ingressar, a gente vai começar a ter alunos ingressantes agora em 26, né? Nos cursos semipresenciais, tá bom? O aluno irá fazer uma prova com questões objetivas e discursivas ou duas provas. É uma prova com esses dois tipos de questões, tá bom, Antônio? Sendo uma das questões objetivas e outras discursivas. Sim, ele vai fazer uma prova que tenha questões discursivas e questões de múltipla escolha também junto, tá? Vai fazer uma prova com essa composição. Se eu prefere, não estou entendendo. Tá na lista de presença, né, Gabriel? Tá falando que tem problema com 0 aí. Aí o pessoal pode ajudar a gente aí nesse sentido. Bom, gente, eu acho que é isso. Tem algumas perguntas talvez que eu tenha deixado de passar. Eu estou devendo para vocês os contatos, né? Contatos para tirar dúvidas sobre contratação e contatos para tirar dúvidas sobre o plano de contingência. Vou passar para vocês aqui na sequência. Vou deixar isso claro. Talvez eu não consiga fazer agora, porque eu já saio daqui, já tenho algumas outras tarefinhas para fazer, tá? Mas até o meio-dia eu prometo para vocês que eu passo no chat esses contatos todos, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida. Vocês estão percebendo alguma dúvida que ficou aí que eu não consegui pegar? Que foram várias, talvez eu tenha perdido algumas. Tentei dar conta, mas não. Então, a pergunta do Marcelo aqui, ó. Na prática, quais as diferenças entre a aula presencial do professor conteudista Eita, mudou aqui. Estava lendo a questão dele. Eu encontro presencial com mediador pedagógico. Ainda estou nessa dúvida. Boa pergunta, Marcelo. Aula é um conceito que envolve professor necessariamente, tá? Só o professor pode dar aula. E a aula, quando a gente vai ministrar uma aula, né? A gente pode, inclusive, fazer algo totalmente diferente. Você é o responsável total por a sua aula. Você é um professor que vai ministrar uma aula. Eu fiz um planejamento para aquela aula, mas eu percebi que a turma está indo para outra direção. Eu posso simplesmente mudar meu planejamento e fazer outra coisa com a minha aula. Basicamente, a diferença grande, a característica grande da aula é essa. Você é o senhor da sua aula, você controla todo o processo da sua aula, do planejamento, à mediação até a avaliação. Você faz o que você quiser com a sua aula. Essa liberdade de cátedra, a gente tem prevista na Constituição Federal, inclusive, né? Ninguém pode mandar na sua aula. Você é o maestro da sua aula, tá? O encontro não é bem assim que acontece, porque o mediador não pode fugir do roteiro. Qualquer fuga do roteiro ele tem que alinhar previamente com o seu professor regente, porque o professor regente é o responsável por aquele encontro, tá? Eu acho que isso deixa bem clara qual a diferença da aula e do encontro, né? O encontro ele precisa ser conduzido por meio de um roteiro, né? A mediação acontece de um roteiro já elaborado e fechado com o professor regente, que é o responsável por aquele momento, né? O mediador ele vai apenas conduzir as atividades que são previstas ali em cada etapa. Ele não pode mudar aquilo, não pode fazer o que ele quiser, não pode transformar aquilo em uma outra coisa, tá? Tem que seguir o roteiro. É isso. Basicamente é isso. Fabiana, ali os materiais do kit, fiquei com uma dúvida. O estudante não tem contato com o professor regente em nenhum momento? Boa pergunta, boa demais, Fabiana. Agora, para esse semestre, a gente não tem previsto esse contato. O marco regulatório prevê que ele exista.
pede que ele exista, pede que as instituições de ensino superior criem momentos onde o professor regente vai entrar em contato com os alunos. Então, isso por lei está lá. Mas a gente não previu isso para esse semestre porque a gente está experimentando, a gente está entendendo ainda como será essa relação do professor regente com o mediador pedagógico, como o mediador pedagógico vai conduzir esses encontros. A gente vai deixar esse processo bem redondinho, bem bonitinho, né? É o peso de ser vanguarda, tá, gente? O problema de ser vanguarda é esse. A gente tem que experimentar tudo, a gente não tem nada já validado, a gente tem que desbravar esse mundo novo. E para desbravar bem, a gente tem que fazer isso com calma, né? Se a gente quiser fazer tudo de uma vez, talvez a gente não consiga experimentar bem esse momento e não consiga aprender com ele. Então a ideia é exatamente essa. Vamos fazer um passo de cada vez. Primeiro a gente vai estabelecer bem essa relação do mediador com o professor regente e do mediador com os alunos, né, dentro dos encontros. Depois a gente percebe como esse mediador, o professor regente, vai entrar em contato com os seus alunos das UCs, tá bom? Então, nesse momento não tem isso previsto. Os encontros com o mediador não são aulas, serão apenas para tirador dessas atividades? Não, serão mediações conduzidas, né, por meio de roteiros. A gente vai ter um roteiro que vai estabelecer várias atividades, as atividades serão ativas, serão práticas, serão de várias naturezas, essas atividades serão promovidas de acordo com a taxonomia também. Então, vai ter atividade de conectar, de trazer uma polêmica para que o aluno entenda o porquê que ele vai aprender aquilo naquela aula. Então, essa atividade que vai iniciar sempre esse momento. O aluno precisa entender por que ele vai aprender aquilo. Então, a parte de conexão vai ser bem feita, a parte de expansão também, para ele entender que os conhecimentos são mais complexos do que ele acredita, do que o conhecimento prévio que ele tem. Ele precisa formalizar esse conhecimento prévio. Então, vai nesse sentido também. O roteiro é todo estruturado com encadeamento que faz parte da taxonomia da neuroaprendizagem, tá? Então não serão só aulas e não só para tirar dúvidas e fazer algumas atividades. Tem um encadeamento de sequência de atividades aí que tem um objetivo principal e tem uma proposta muito bem fundamentada, tá? Bom, eu acho que tem mais algumas perguntas novas. Professores, em todas as oficinas Fala Mais, desde a semana passada, a palavra-chave vem com link. Ah, tá. Só compartilhando aqui. Bom, gente, eu acho que era isso. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu passei por alguma aqui e não vi. Os tutores podem responder dúvidas pedagógicas? Não, Maurício. Os tutores eles vão ser mais administrativos e vão ajudar na organização dos estudos dentro do programa de acolhimento e reposição. Eles não vão tirar dúvidas pedagógicas, tá? Dúvidas pedagógicas ficam mais com o professor regente e com o mediador pedagógico, que tá ali. Ô, Maurício, desculpa, uma dúvida aqui. Você falou que o regente não tem contato com o estudante no início, mas o tutor não dá a aula. Como é que o aluno vai ter essa informação? Desculpa, não ficou claro para O mim. mediador pedagógico. O mediador Tá, mas pedagógico que vai ele, estar lá. mas ele não Tutor dá não é aula. mediador, tutor não é mediador pedagógico. Tá, vai ter a figura do mediador. O mediador, Isso. como é que a gente sabe quem é quem nesse papel? Porque, como eu te disse, quando eu entro lá no kit, não aparece nenhuma das duas unidades que eu estou. Então, eu não tenho nem o tutor, nem o mediador e nem o regente. Eu não sei quem é o papel, não sei nem o meu papel, na verdade, né? E aí, era importante saber para essa primeira semana, né? Isso, Márcia. Lá no kit está muito claro. Se você entrar em papéis lá, Eu entrei. professor regente, eu acho que você será professora regente, né? Então, não Eu aparece se acredito. eu sou a professora Ah, regente. tá. Não, essa informação você só vai ver no YouLife, né? No Também não YouLife aparece. você No vai achar a YouLife sua aparece AUC. professor, mas não aparece quem é regente. Aparece as duas unidades para mim, como aula presencial, local a ser definido. Meus pares não aparece, só aparece eu. E não aparece se tem outro par, se tem regente, quem é regente. Quando eu clico direto no Life, aparece só o símbolo professor. Não aparece nenhuma outra informação, Caio. Por isso a minha dúvida, Uhum. entende? Ó, o Lucas levantou a mão e eu sei que ele conhece bem o YouLife, porque ele Oi, está trabalhando com Lucas. isso, já esteve presente comigo em vários Sim, encontros. Lucas, você quer ajudar? também É para ajudar nessa resposta, não é? Ou não? Isso, isso. conversei com o Lucas aqui no privado também, que a gente tem um pouquinho de domínio aí no YouLife. Márcia, e aí para todo mundo, né, que o mediador, ele é um cargo administrativo.
tá? Sim. Então, assim, nenhum professor pode ser alocado diretamente como mediador, tá? Você pode ser mediadora, desde que você seja contratada num cargo administrativo como mediadora, É tá? outro contrato, né, Lucas? Isso, É outro exato. contrato. Então, assim, com absoluta certeza, tá? Mediadora você não vai ser, tá? Tá. Porque você não passou no... Aí o que eu falei para vocês, se para mais alguma pessoa tiver com essa dúvida também, aí precisa procurar a coordenação, porque Isso, eu ia falar isso. olhar o detalhe, o coordenador olha no Sysclass, lá dentro do Sysclass aparece para você lá, aparece para o coordenador, desculpa, lá se é regente ou se não é regente, tá? Em Tá. questão da alocação, a gente precisa ver com ele mesmo, porque o que você me mandou, né? E aí, se para mais alguém tiver aparecendo alguma coisa assim também, é uma componente curricular do curso e não uma unidade curricular, tá? Por isso que ela não Tá. tem, talvez seja por isso que não tem horário, alguma coisa assim. E aproveitar, vou dar um oi pro Marco ali que abriu a câmera, tudo Oi, bom? Marco! Tudo bem, Marco? Mas é isso, espero ter ajudado aí, se mais alguém está com Obrigada, essa dúvida. Lucas. Como o Caio falou, a gente tem uma coordenação de curso ou coordenação adjunta que está trabalhando junto com o pessoal da Sintética aí nessa organização. Sim. Estamos caminhando, mas assim, aula efetivamente, assim, né? Os alunos vão ter depois do carnaval. Então, porque a primeira semana é recepção, né? Sim. Então a gente tem um tempinho ainda para Sim. ajustar isso daí, vai Sim. dar tudo certo, né? Vai dar Sim, tudo certo. é que essa primeira semana, Lucas, eles chegam ansiosos, né? Querendo Uhum. saber qual conteúdo vai ser dado, o que que vai ser, né? E é importante a gente ter minimamente ali esse traquejo, essa informação para acolher aquele estudante, né? Mas para a gente poder acolher, a gente precisa também ter essa informação e se sentir aqui, né? Ter esse conhecimento para poder levar, senão a gente entra meio que ali pisando em ovos, né? E é bem complicado, né? Não, com certeza. Mas assim, o pessoal vai fazer Sim. o dia síncrono deles é antes dos encontros presenciais, tá? Então eles vão ter um acolhimento já inicial no dia síncrono com eles. Depois, no dia presencial, se tem mediador, o mediador vai fazer vai receber ele. Se não, aí tá rolando essa organização ainda de como vai ser feita essa essa recepção nas UCs que não tem o mediador contratado ainda, tá? Mas aí a unidade vai fazer uma recepção. Mas essa primeira semana é recepção, tá? E aí, de Certo. qualquer forma, como que colocou, professor regente vai interagir com os mediadores, não vai interagir nesse momento diretamente com o aluno, tá? Então, assim, Outra dentro do informação modelo do SEMI, importante. tá, Sim. Márcia? Dentro do modelo do SEMI, fica tranquila que você não vai precisar justificar nada para os alunos, Tá. tá? Então, outra informação importante, se eu estou no papel de regente, se eu estou no papel, né, até para eu poder orientar o mediador ou o tutor, eu acho que são elementos muito importantes para a gente, né? E eu acho que é uma angústia aqui, uma questão para vários professores aqui, né, Lucas? Não, com certeza. Caio, vocês estão fazendo os treinamentos com os professores que são regentes, né? Eu Professores sei que regentes e mediadores. A gente está teve fazendo desde ontem segunda-feira. encontro e tal, assim, então assim, vocês estão. Isso. Quem for regente também vai ser chamado para esses eventos aí com o Caio, né? Ótimo. Isso mesmo. Todo mundo que foi alocado como regente já, a gente recebeu a lista, a gente convocou para essas formações que estão acontecendo desde segunda-feira. Então, se a Márcia não foi chamada, provavelmente ela esteja em outros modelos, não nesse modelo Não foi. semipresencial que vai acontecer, né? Inclusive, até alguns coordenadores mandaram professores regentes que talvez ingressem como regente desse modelo novo marco, posteriormente, não agora, mas ele já queria que ele aproveitasse o momento da formação para estar a par do que está acontecendo. Então, a gente também teve essas indicações, né? Então, se a Márcia não entrou nessas formações, é que talvez ela nem esteja prevista para ingressar nesse modelo novo marco que a gente tratou hoje aqui. Legal, Caio. Obrigada. Por nada.
Ô, Lucas, obrigado mesmo, viu? Obrigado aí. Nada como alguém que está na operação, né? Que as perguntas vieram sobre operação aqui e tal. Eu sei de alguma coisa, mas eu não sei o detalhe preciso, né? Estou trabalhando mais na formação, mas em outras linhas aí. Mas Então a culpa brigadão, é viu? a culpa é do Lucas, Caio. Pode deixar que a gente pega ele aqui na hora, pode Pode deixar. pôr a culpa é minha, porque se ela for minha, eu ponho em quem eu quiser, tá? Exatamente. Bem Ela é Homer minha, eu ponho em quem eu Simpson, quiser. né? Mas, gente, é assim, todo mundo está aprendendo, né? Acho que todo mundo está aprendendo, não é uma exclusividade nossa, eu acho que toda instituição de ensino no país que começou a operacionalizar alguma coisa dentro do modelo do marco regulatório, que começou a mexer alguma coisa, tá aprendendo, né? Então tem soluções de todos os tipos. A gente está indo para essa solução. Vou ser sincero, eu acho que é uma grande evolução. Eu sou aluno do semipresencial de engenharia civil. Para mim, esse modelo ele é uma evolução, né? A gente com certeza vai evoluir muito mais, mas eu acho que isso é um passo para frente dentro do que a gente tinha. Mas a gente tá aprendendo, assim, eu também não tenho todas as respostas, né? Mas o que eu puder ajudar, quem for aqui da Embi Morumbi, tá? Sou eu, a Amanda tá de férias ainda, mas sou eu e a Laura, que estamos atuando, a Laura, coordenadora acadêmica do direito também, que estamos atuando junto com o EAD e junto também com essa parte do semipresencial. Então, se vocês precisarem procurar a gente, aí é só dar um oi que a gente puder ajudar, a gente responde, o que a gente não souber, a gente grita para alguém. Mas obrigado aí pelo espaço aí, cara. Vou agradecer a todo mundo também. As perguntas vieram de várias ordens. Eu acho que a gente conseguiu se ajudar, né, na medida do possível. Todo mundo conseguiu entender aí. Não era tão objetivo a gente chegar nessa camada, né, da prática, mas chegamos também. Foi ótimo, foi bom trazer essa interação, todo mundo aí também. Então eu agradeço a participação. Tem a pergunta do Rogério aqui. O tutor pode continuar no apoio do professor? Com relação à correção das atividades, quem vai fazer isso agora é o mediador pedagógico, tá, professor Rogério? Nesse modelo, tá? Dentro desse modelo, tem que deixar isso bem claro, porque os modelos ainda que estão rodando no pré-marco, né? Eles têm o tutor como outro, com outras funções, com outras atribuições, mas nesse modelo aqui, quem vai fazer isso agora vai ser o mediador pedagógico, tá bom? É isso, então, vamos encerrar. Agradecer muito. E deixar aqui o canal aberto, tá, gente? Se tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida que eu não souber, também faço como o Lucas, busco quem saiba e trago aqui a dúvida. E fico devendo para vocês dois contatos aí para que vocês possam perceber o que está acontecendo sobre a contratação e também perceber esse plano de contingência aí que pode acontecer no presencial, tá? É isso. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Caio. Gratidão a todos aí pela participação. Um forte abraço. Obrigado. Tchau, Obrigada, tchau. Caio. Obrigada, Caio, pessoal. Oi, oi. a Simone pediu para você dar um pulinho lá. Ah, tô indo lá. Eu tô indo lá já. Obrigado, Luiz. Tem gente.